Quem está inserido no mundo virtual e utiliza frequentemente redes sociais como Twitter e Instagram, com certeza já viu pessoas sendo canceladas, especialmente figuras públicas. Mas qual é o verdadeiro significado de cancelar e o que motiva essas ações? O dicionário brasileiro define a palavra cancelamento como um ato de cancelar, de tornar sem efeito ou nulo. No ambiente virtual da internet, esse termo vem sendo usado para o ato de cancelar pessoas, grupos ou marcas, após terem atitudes consideradas indevidas ou erradas na sociedade contemporânea. Funciona assim: um usuário de mídias sociais identifica algum comportamento que considera errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua conta uma espécie de denúncia ou contestação, marcando a empresa empregadora do denunciado, autoridades públicas ou influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que em questões de horas o post tenha sido republicado milhares de vezes, ou seja, viralizado. O ato de cancelar alguém representa um posicionamento no ambiente da internet de que alguns comportamentos, como comentários racistas, homofóbicos e machistas, não são mais tolerados socialmente. A cantora Carol Conká, por exemplo, protagonizou situações de autoritarismo e humilhação na edição de número 22 do Big Brother Brasil. A artista foi eliminada do programa com 99,17% dos votos, uma rejeição histórica para o reality. Carol Conká foi eliminada na TV e cancelada nas redes. Um estudo feito pela agência Mutato entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020 revelou que a expressão cancelamento foi mencionada quase 66 mil vezes nas redes sociais. As razões alegadas nessas menções foram divergência política, homofobia e mau caratismo. Nesta edição, o Verso Expresso pergunta: a cultura do cancelamento pode ser vista como uma forma de ativismo ou uma concretização da intolerância que cresce na sociedade contemporânea? E qual deveria ser o papel das redes sociais nesse contexto, uma vez que são palco para os cancelamentos? Quem responde a esses questionamentos é a professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, a doutora Carolina Dantas de Figueiredo. Cultura do cancelamento, se a gente for pensar em termos de humanidade, de comportamento humano, de certa forma, eu acredito que ela sempre esteve presente, né? Há uma série de tensionamentos e relações humanas que acabam sendo complexas e acabam trazendo à tona relações de ódio, de raiva, de rancor, de intolerância. Eu gosto muito de pensar como exemplo os times de futebol, né? Se a gente pega até uma história do futebol no Brasil, prévia ao uso das redes sociais, prévia até a existência das redes sociais, a gente já vai ver algum comportamento de ódio entre um time A e um time B, por exemplo. Se a gente pega aqui em Pernambuco, entre o Sport e Náutico, Náutico Santa Cruz, Santa e Sport, a gente vai ver essa triangulação que acaba sendo uma triangulação de ódio, né, de raiva, de uso de terminologias que são pejorativas muitas vezes. Então, se a gente for parar para analisar friamente, o ódio ele sempre esteve presente. Mas o que muda nas redes sociais digitais? As redes sociais digitais elas acabam sendo uma plataforma privilegiada para que esse ódio e para que a intolerância eles ganhem visibilidade. Né? Muitas vezes, coisas que a gente não tinha coragem ou não tinha como falar face a face, através de um meio digital, a gente ganha coragem. Eu gosto de pensar que a cultura do ódio nas redes digitais ela é mais ou menos como um motorista de carro. Às vezes, quando você está andando, né, na rua, sem carro, como pedestre, você está de boa, você fica com raiva de um contexto ou outro, mas você não se sente impelido a se comportar de forma agressiva. E quando a gente entra no carro, principalmente na posição de motorista, a gente fica ali meio blindado. Você está numa caixa fechada, às vezes o carro tem película, as pessoas não veem você e isso, de certa maneira, te autoriza a agir com violência. Então, você buzina mais, você corta alguém, você cola no carro da frente, você às vezes é agressivo com o pedestre, com o ciclista, né? Então, o carro funciona como essa bolha de invisibilidade. E as redes sociais digitais, elas acabam agindo de forma semelhante. Porque, mais que seja o seu perfil com o seu nome,
não é você que está ali, é uma persona sua, representada por uma imagem, representada por um avatar, e essa persona acaba te autorizando a dizer coisas que você normalmente não diria em contextos que acabam sendo, sim, de agressividade e de violência. Toda atitude radical, ela é perigosa. Eu acredito que o cancelamento, ele tem eventualmente uma origem legítima, muitas vezes vinculada a pautas que na sociedade elas já estão de alguma maneira saturadas. Racismo, homofobia, gordofobia, violência contra a mulher. Há uma série de pautas que, na verdade, eu acho que nenhum de nós aguenta mais ter que se defrontar com elas e principalmente ter que se defender. A sensação geral que eu tenho é que, principalmente com o uso das redes e com a quantidade de informação que se tem na internet como um todo, e mais especificamente nas redes sociais, há alguns saberes e algumas formas de se comportar que as pessoas acham, né, os usuários das redes acham que já deveriam estar introjetadas. Então, você não pode ser homofóbico, você não pode ser racista, você não pode ser antissemita, porque simplesmente isso não é mais aceitável. A gente já passou, em termos de história, até da humanidade, dessa fase. E aí, quando alguém se comporta mal nas redes, o cancelamento ele vem. E ele vem muitas vezes sem diálogo, porque também é fácil cortar a pessoa que está agindo mal, né? Eu desligo a conexão com ela, evado daquela rede, então de repente dou um follow, dou um bloco, me comporto dessa forma, mas não resolvo a origem do problema. Quando a gente pensa em termos de perigos do cancelamento, da cultura de cancelamento, a gente tem que olhar que é uma relação de duas vias, né? Quando alguém se expõe nas redes e principalmente se coloca como figura pública, você tem um compromisso com o público. E, por outro lado, é o público que alimenta essa pessoa ou deixa de alimentar. Quando eu cancelo alguém, eu deixo de alimentar essa pessoa em termos de afeto, em termos de curtida, em termos, muitas vezes, de um aporte financeiro, de você comprar um produto ou um serviço que aquela pessoa está oferecendo. Então, o que acontece quando a gente cancela? A primeira coisa é que eu corto essa via de alimentação. Né? A pessoa que de repente ganha dinheiro com as redes ou ganha dinheiro com a sua visibilidade pública, porque nem sempre a gente está falando de influenciadores, eu posso estar falando de atores, atrizes, esportistas, enfim, uma série de pessoas que usam as redes para ampliar a sua visibilidade, eu posso estar cortando imediatamente contratos. Né? Tem um caso super recente do Kanye West, que é um rapper, que fez um comentário, se eu não me engano, antissemita, e ele muito rapidamente está sendo cortado de uma série de contratos grandes com a Nike, com a Balenciaga, com uma série de marcas que ele representava. Então, eu corto o suprimento dessa pessoa, isso é imediato, isso é de ordem prático, e eu estou lidando como se fosse com o CNPJ dela, né? Com a pessoa pública. Mas quando eu penso em termos de pessoa privada, né, com o CPF, com a intimidade, com a personalidade, quem é aquela pessoa, eu tenho uma série de implicações que são psíquicas. Se a pessoa se alimentava do seu afeto enquanto público, imediatamente ela deixa de receber esse afeto e ela pode deixar de se reconhecer como pessoa pública, legítima de afeto, legítima de atenção. Então, essa pessoa ela se sente colocada em segundo plano, intimidada, às vezes ela se sente sem amparo, sem uma rede que ela tinha a quem recorrer, seja dos seus seguidores ou seja de pessoas próximas. Então, você tem uma sensação de abandono muito grande que pode levar a quadros que certamente são de ansiedade, depressão e outros transtornos. Quando você pensa também num cancelamento mais agressivo, às vezes a gente tem a possibilidade dessa intimidação ela ter um caráter físico. Então, do influenciador ou de uma celebridade que não pode sair na rua porque vai ser eventualmente assediado. E eu gosto de chamar a atenção para um cuidado adicional que muitos desses influenciadores, muitas dessas figuras públicas, eventualmente elas expõem suas famílias. Né? Como até parte do jogo midiático, você expõe pais, seus relacionamentos, seus parceiros, seus filhos, muito recorrentemente, e às vezes você passa a temer também pela segurança dessas pessoas que você expôs, né? E agora os haters ou as pessoas que estão cancelando podem vir sim em cima delas. Então, é muito importante a gente ter certa delicadeza com a cultura do cancelamento, porque às vezes a cultura do cancelamento ela não considera a psique desse indivíduo e a capacidade dele de sofrer em relação aos atos que eventualmente ele cometeu
E também a integridade física dessa pessoa e dos seus familiares, né? Além, é claro, do aporte material. Quando a gente cancela alguém, a gente pode estar, eventualmente e infelizmente, cancelando a carreira dessa pessoa que ela foi construída ao longo de anos. E para quem cancela, eu acho que tem sempre o risco da superficialidade, né? O cancelamento é muito rápido. Às vezes a gente não entende a complexidade do que está ali por trás daquela fala, ou até a ignorância, né? É interessante que a gente, principalmente em sociedades democráticas e com liberdade de expressão, a gente entenda que aquela fala ela parte de um processo, que aquela fala pode ser corrigida, que a própria pessoa que foi cancelada, ela pode ser orientada e corrigir os seus comportamentos e aprender com aquilo, sabe? Não se trata de ignorar a origem do mal, não se trata também de uma linguagem das redes, né, de você estar passando pano para aquela pessoa e fingir que não aconteceu, mas você usar o acontecimento para potencializar a própria relação com a pessoa pública. Vou te dizer uma coisa muito sinceramente. Eu trabalho com redes sociais digitais há mais de 10 anos. A cultura do cancelamento é uma parte relativamente recente disso. Mas eu nunca vi nas redes sociais digitais um cancelamento que fosse total, a não ser que o sujeito cancelado ele tenha desistido de brigar por espaço, brigar por visibilidade. Muito pelo contrário, muitas vezes o cancelamento ele serve para alavancar o sujeito cancelado. Basta que esse sujeito ele tenha paciência de permanecer nas redes e permanecer construindo e criando conteúdo. Aí ele pode seguir por dois caminhos, né? O caminho de aceitar o cancelamento e corrigir o que aconteceu, como aconteceu, por exemplo, com a Carol Conká, né? Ela permaneceu nas redes, fez todo um meia-culpa, fez um trabalho de remodelação, inclusive visual da imagem, para aparentar menos agressividade, para aparentar mais sensibilidade. Mas, no fim das contas, ela lançou música, lançou documentário e continua sendo e tendo uma permanência forte nas redes. Tem casos que são mais complicados. Eu tenho acompanhado, e faz exatamente um ano, o caso do ator norte-americano Alec Baldwin, que num set de gravações acabou disparando acidentalmente, né, contra uma colega de trabalho, contra a diretora, se não me engano, e obviamente que as redes sociais foram em cima dele. E ele simplesmente permaneceu, aceitando o que tinha acontecido, se mostrando aberto para resolver as coisas judicialmente, mas vivendo a vida dele. Inclusive, recentemente, ele teve um filho, né? Fez mais ou menos um ano, eu acho que já fez um ano da morte dessa diretora, se eu não me engano, Hilária é o nome dela. Ele postou até um tributo e vida que segue. Ele não parou a carreira, ele não parou a vida pessoal. E nas redes tem os dois tipos de pessoas. Tem gente que diz e que considera, inclusive, desrespeitoso ele continuar tendo matado, mesmo que involuntariamente, uma pessoa agindo dessa forma, postando inclusive coisas cotidianas de filho, de família e tudo mais. E tem gente que diz que não, é isso mesmo, a vida continua e a justiça norte-americana, no momento certo e da forma adequada, vai dar conta do que aconteceu. Então, tudo depende de como a celebridade ela olha para a situação. Mas eu acho que as redes hoje, elas mostram algo muito interessante que já acontecia na cultura de celebridades do analógico, da radiodifusão tradicional, que é falem bem, falem mal, mas falem de mim. O caso da Boca Rosa, por exemplo, né, da Bianca Andrade, eu acho que é muito emblemático porque ela já foi cancelada por fazer lipo, ela já foi cancelada por usar o nome, ela já foi cancelada por se declarar bissexual, ela já foi cancelada por casar e por descasar, e ela foi cancelada agora por mostrar uma orientação política. E ela permanece, e ela declarou, principalmente nesse último caso, né, relacionado às eleições presidenciais brasileiras, que perder 100, 200 mil seguidores hoje para ela, enquanto influenciadora e enquanto empresária, não é nada. Ela navega por essas mudanças, vai readequando o seu marketing, vai readequando o seu posicionamento de marca e prossegue. Então, na verdade, a cultura do cancelamento mostra que se o comunicador, se o criador de conteúdo, se a celebridade, seja lá como a gente chama essa pessoa, for esperto o suficiente, ele vai subsistir a crise e, eventualmente, voltar mais forte. Eu acho que, quando a gente pensa em ativismo, o próprio termo ele já considera a existência e a possibilidade de um propósito,
As pessoas se reúnem enquanto ativistas, seja através de um movimento social, seja de forma isolada e se articulando através das redes, mas elas se unem em prol de alguma coisa. Qual é a finalidade do ativismo? Acho que a gente tem que considerar isso. Mesmo quando a causa é nobre, se não há essa articulação e se não há esse potencial de mudança em torno de uma causa, eu não acredito que haja ativismo nas redes. Há sim ações isoladas que podem convergir para um ponto. Mas o simples cancelamento e o hate, eu acho que não deve ser visto como ativismo, muito pelo contrário. Eu acho que ele está por trás e faz parte de uma cultura de ódio nas redes. E as redes, elas são muito propícias ao ódio, de um modo geral. Porque você não dá a cara a tapa, porque no Brasil as formas de regulamentação e controle são muito precárias. Então, até que a justiça te acione em função de algo incorreto que você fez ali nas redes, demora tempo, se acontece. Quando acontece, às vezes as punições elas não estão à altura da violação que foi cometida. Então, eu acho que a gente não deve considerar o cancelamento em si como ativismo. Se a gente for observar a cultura de movimentos sociais no Brasil, historicamente, ela não tem um perfil de cultura de ódio. Muito dificilmente as ações de ativismo social no Brasil, mesmo as que acontecem nas redes sociais, elas têm o objetivo de cancelar aquela pessoa, destruir aquela carreira, fazer alguém sofrer. Muito pelo contrário, elas têm o objetivo de olhar para aquele problema, buscar um propósito e buscar a solução que seja mais adequada para todos em prol daquela causa. Como é que o usuário percebe, utiliza e se apropria da rede social como extensão da sua vida cotidiana? Eu acho que a solução do problema está aí. E quando a gente olha a solução do problema, a gente está se defrontando com algo muito maior, que é a cidadania, né? Que é a capacidade de expressão dos sujeitos em prol de causas, em prol de relacionamentos, em prol de, eu diria, articulações sociais que podem ser mais saudáveis ou não. Então, a resposta está no usuário. Como é que o usuário percebe o potencial das redes? Porque se é só para brincar, a gente vai criar não só uma cultura do cancelamento, mas uma cultura de memes que ela é muito ameaçadora, não só para as relações sociais primárias, mas as próprias democracias. Quando a gente olha para o mundo contemporâneo, né, e olha para a eleição de Trump nos Estados Unidos, olha para o próprio Zelensky na Ucrânia, olha para o quadro brasileiro, a gente tem que pensar que como é que a eleição dessas figuras foi viabilizada por comportamentos de ódio, de cancelamento ou mesmo de humor nas redes. Talvez a gente tenha perdido, em certa medida, o alcance daquilo que a gente faz nas redes e como o que acontece dentro das redes influencia a nossa vida como um todo. Tá? Influencia política, influencia legislação, influencia o nosso acesso a medicamentos, a alimentos, influencia tudo. Então, na verdade, não são as redes sociais, mas a gente tem que fazer um alerta, tem que fazer um chamado às pessoas, aos usuários da rede, individualmente, de que eles são a rede. E aquilo que a gente coloca como conteúdo e a forma como a gente se relaciona, ela tem impactos muito profundos, não só nos influenciadores que estão ali do outro lado da relação, mas em tudo que a gente faz hoje. Porque as redes sociais, elas são muito pervasivas. A gente está trabalhando, a gente puxa um celular, puxa um tablet, puxa um computador e a nossa atividade social se estende nessas plataformas. O Verso Expresso fica por aqui. Fique de olho nas plataformas da Agência Verso na internet para acompanhar as próximas edições do programa. Tchau!